Olá, tudo bem? Começa agora o programa Conexão Legislativa. Hoje eu converso com a doutora Cláudia Patrícia Luna, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção em São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Olá, minha querida, muito obrigada pelo convite e aqui à disposição para que a gente possa dialogar sobre a temática tão importante que vocês trazem hoje aqui à discussão. Eu que agradeço, doutora. Bom, então já vamos para falar sobre essa questão da mulher, né? A senhora representa uma grande instituição, uma instituição com muita participação na sociedade, e é uma comissão que trata da mulher, né? A mulher profissional, a advogada. Eu queria que a senhora falasse um pouco, porque parece que as coisas também dentro da OAB têm mudado, já que um ambiente que antes, né, por conta da advocacia, era dominada pelos homens. Hoje, muitas mulheres fazem parte, né, da administração. Exato. Bom, então vamos falar um pouco desse universo de OAB. O que era a OAB há um tempo atrás? Há um tempo atrás, e vamos dizer que a OAB Federal completa esse ano 90 anos de existência, e a OAB, como um evidente reflexo da sociedade, ela traz também para dentro da sua dinâmica institucional os mesmos reflexos e as dinâmicas que a sociedade produz, ou seja, a OAB também reflete as dinâmicas machistas, racistas, sexistas. Então, daí a importância de nós termos, no âmbito da instituição, comissões que possam, nessa dinâmica de transformação institucional, refletir as dinâmicas relacionais da sociedade, sobretudo lutar para combater essas desigualdades de gênero, raça e classe, e orientação e também discriminação, orientação sexual e diversidade de gênero, no âmbito da instituição. Né? Então, por isso que nós temos na instituição a Comissão da Mulher Advogada e, além disso, outras instituições que têm como objetivo marcar e, sobretudo, assessorar a instituição no sentido de fazer com que a instituição também possa transformar a sua lógica de inclusão, transformar a sua dinâmica de representatividade, garantindo mulheres nos espaços de poder, mulheres diversas nesses espaços, tanto dialogando para a advocacia feminina, como também dialogando com a sociedade civil como um todo, até mesmo considerando que a OAB é a maior instituição referencial da sociedade civil. Então, nós temos esses dois eixos de atuação, né? Esse diálogo e essas ações voltadas para a advocacia, no caso, enquanto Comissão da Mulher Advogada para a Advocacia exercida por mulheres, e também para garantindo a proteção das mulheres na sociedade. Uhum. Doutora, e nesse momento de pandemia, é, as mulheres mais vulneráveis, né, que já se mostrou dentro de pesquisas, enfim, são as mulheres negras e da periferia. Eu queria que a senhora falasse um Uhum. pouco disso, né, porque a Comissão da Mulher também luta por conta né, para diminuir essa desigualdade, Sim, enfim. sim, sim, O que sim. a senhora percebeu nesse período? Bom, o que a gente percebeu nesse período? Que a pandemia, por certo, ela tornou mais evidentes as chamadas desigualdades sociais, especialmente no que diz respeito às desigualdades sociais, quando nós trazemos os dois elementos de raça e gênero. Então, essa sociedade, que já era uma sociedade flagrantemente desigual, onde nós tínhamos essas desigualdades, onde as mulheres já alcançavam essa dinâmica de desigualdade por serem as que mais sofriam violência, as que estavam em maiores esferas, né, em bolsões de pobreza,
quando nós trazemos as questões raciais unidas a essa análise, nós observamos que mulheres, e sobretudo mulheres negras, estão sofrendo muito mais, que já sofriam pelas desigualdades de raça, classe e gênero na nossa sociedade, passaram a sofrer ainda mais quando atravessadas por essa grave crise humanitária, que também se revela a maior crise sanitária, que também se revela como a maior crise humanitária já sofrida pelo planeta. Então, quando a gente analisa esses dois aspectos, nós observamos que as mulheres negras são as que mais sofrem, não é? Sofrem mais violência, sofrem pelas desigualdades trazidas pela pobreza, impactadas pelas desigualdades econômicas trazidas pela Covid também. Então, isso é algo muito sério. E essa constatação não é apenas uma constatação que se dá da perspectiva social e econômica, mas também da perspectiva sanitária. Quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, traz uma pesquisa demonstrando quem serão as pessoas mais afetadas pela Covid-19, mais uma vez a resposta é a de que as mulheres negras sofrerão os maiores impactos, como já estão sofrendo, por essa pandemia da Covid-19. E ainda tem um agravante, né, doutora? A questão também da violência contra a mulher. Nesse Sim, momento de exato. isolamento social, o número de denúncias, o número de casos aumentou drasticamente. Exatamente, Priscila. O que que acontece? Desde 2014, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, à época o Ban Ki-moon, ele já sinalizava que a violência de gênero, ou seja, a violência que impacta mulheres, já era identificada como uma grande epidemia planetária. Então, vejam, se essa violência ela já era, desde 2014, reconhecida como uma grave pandemia, e quando essa pandemia pré-existente, que é essa pandemia da violência de gênero, ela se encontra com a pandemia da Covid-19, você imagina o quão grave, o quão drástica é essa situação, né? Ou seja, existe inclusive uma pesquisa recente, se não me engano, datada de abril de 2020, ou seja, há um ano e pouco, o Ministério Público do Estado de São Paulo, através do seu núcleo de gênero, conseguiu mapear que nesse período, no primeiro trimestre da pandemia, houve um aumento considerável dos casos de violência doméstica intrafamiliar. Estamos aqui falando da violência de gênero, especialmente da violência doméstica intrafamiliar. E que fatores foram identificados pelo Núcleo de Estudos de Gênero do Ministério Público? Para além do isolamento social, fatores econômicos, ou seja, a perda de emprego, a redução da jornada de trabalho, consequentemente, a redução do pagamento de salário, né, por conta da diminuição da jornada de trabalho, além do uso abusivo de álcool e drogas, esses fatores e a intensificação, ou seja, uma maior convivência social trazida por esse período de distanciamento social, foram fatores que contribuíram enormemente para o aumento dos números de mulheres que foram vítimas de violência doméstica intrafamiliar. Então, o que a gente precisa entender é que essa pandemia, para além de trazer impactos na saúde, trazer impactos econômicos, ela traz também uma outra perspectiva, que é, sem dúvida, o aumento expressivo do número de vítimas de violência contra a mulher. E quando eu falo de violência contra a mulher, a gente precisa entender que, quando nós falamos de mulheres, a gente precisa compreender essas mulheres e o impacto dessa violência sobre a qual nós estamos falando nas suas diversas faixas etárias dessas mulheres. Ou seja, nós temos mulheres crianças de 1 ano, tá? Até mulheres idosas de mais de 80 anos sofrendo por essa violência doméstica intrafamiliar,
que se agrava em virtude desse cenário pandêmico. E isso é extremamente grave, muito preocupante. Lembrando, né, doutora, que a violência contra a mulher não é só a violência física, mas ela tem também Exato. várias etapas, né? Exatamente, exatamente, Priscila. Então, nesse aspecto, muito bom você tocar nesse ponto, porque a face mais visível e mais reconhecida da violência é a violência física. Isso quando nós estamos falando aqui da Lei 11.340 de 2006, a famosa Lei Maria da Penha. No entanto, essa mesma legislação, ou seja, a Lei Maria da Penha, ela traz outras formas de violência para além da violência física, não é? É importante que a gente reconheça a violência psicológica e o quão grave e quão graves efeitos a violência psicológica traz na saúde da mulher. Não é? A violência psicológica é causada pelo controle excessivo, pelo ciúme, pela forma de limitar a liberdade dessa mulher, pelas humilhações. Né? Nós temos aí a violência sexual, que também aumenta em relação a essas mulheres, é uma violência que é pouco reconhecida, porque há na nossa cultura aquele hábito, ou seja, aquele significado de entender que as mulheres elas devem estar à disposição dos seus parceiros ou parceiras, ainda que não tenham vontade ou que não tenham possibilidade de se relacionar sexualmente com eles ou com elas. Né? Aí a gente tem dentro da figura da violência sexual, nessa dinâmica da Lei Maria da Penha, o estupro marital, que é muito pouco reconhecido e identificado pelas mulheres que sofrem esse tipo de violência. A gente tem a violência moral, consistente em toda aquela gama de humilhações, de xingamentos que reduzem a autoestima da mulher, que causam calúnia, que causam crimes contra a sua violação à sua honra, né? Que na verdade são crimes, né? Que tentam colocar sobre a vida da mulher ou sobre a honra da mulher determinados fatos que ela não cometeu, né? Aquela coisa que diz que você me traiu ou você me roubou. Né? Então, essa é a caracterização da violência moral e ainda a violência patrimonial. Quando, por exemplo, nesse período de pandemia especialmente, nós temos relatos e casos de inúmeras mulheres, aí pensando um pouco mais nas mulheres das periferias, né? As mulheres mais empobrecidas, quando essas mulheres, por exemplo, ao receberem o seu auxílio emergencial, elas têm o seu cartão do auxílio emergencial subtraído, retirado por aquelas pessoas que cometem violência contra ela. Ou ainda, quando se tratam de mulheres idosas, elas têm o seu cartão do benefício do INSS também retirado, de forma que elas se tornam que se torna inviável, impossível que elas tenham acesso ao seu benefício econômico. Então, isso é um exemplo de violência patrimonial. Né? Ou Uhum. então, aquele caso em que o homem já não mais vive com a mulher, mas aí ele consegue os documentos dos filhos e ele dá entrada no auxílio emergencial, consegue esse auxílio, e quando a mulher vai fazer o mesmo, ela que se torna mãe solo por conta da saída dele, da família, né, da ruptura desse relacionamento, quando ela vai dar entrada nesse auxílio emergencial, ela não consegue, porque ele já deu entrada, já comprova que tem os filhos e que se torna também algo que a prejudica muito. Então, são vários aspectos que se colocam com base na Lei Maria da Penha, vários exemplos de violência que se tornam, digamos assim, mais específicos e, sobretudo, que aparecem mais nesse período de pandemia. E eu não posso aqui deixar também, quando a gente fala de violência física,
de mostrar uma outra lógica, uma outra forma, outras formas de violência que vem acontecendo especificamente no período de pandemia, com mulheres que, por vezes, não têm acesso a meios de proteção, né? Mas que, se não forem observadas com mais atenção, essas práticas não são configuradas e caracterizadas como violências, como, por exemplo, ele, é, por vezes, as mulheres são colocadas para fora de casa, não é? Não são impedidas de entrar em casa pelo agressor, e que as deixa passar a noite fora de casa, sem utilizar máscara, sem utilizar qualquer tipo de prevenção, justamente para que essas mulheres possam estar expostas à Covid-19 e, consequentemente, contrair o vírus. Vejam, se a gente não tem autoridades ou pessoas que na rede reconheçam as práticas de violência cometidas contra as mulheres nesse olhar mais apurado, as pessoas tendem a não reconhecer esse tipo de prática como violência. E outro tipo de dinâmica que também vem acontecendo é utilizar-se desse material, por exemplo, utilizar-se do álcool em gel, é, para cometer violência física contra a mulher. Outro dia nós tivemos um caso específico de uma vítima, enfermeira, que passou a noite, depois de voltar do seu plantão, né, muito intenso até, porque atendendo, né, e na linha de frente, atendendo pacientes com Covid, ela volta para casa e, dormindo durante o dia, acorda com o seu parceiro, depois de despejar um vidro de álcool em gel sobre o piano, né? Isso é extremamente sério e muito grave, né, também. Então, são todas essas dinâmicas que passam a acontecer nesse período de pandemia e que também se agravam nesse contexto. Doutora, e qual o papel, então, da OAB São Paulo, o papel da OAB, né, e da comissão específica da mulher advogada nessa questão, né? Chegam, então, a vocês essas denúncias tão graves e de que Uhum. maneira a OAB atua, em prol dessa mulher, a defesa dessa mulher? Uhum. Bom, a OAB tem algumas frentes de atuação na defesa dessas mulheres. A primeira delas é a de qualificar a advocacia para que a advocacia esteja pronta a atender e a garantir um atendimento qualificado a essas mulheres quando atua na defesa e garantia de seus direitos. Uma outra frente é de atuar também fornecendo conhecimento qualificado às redes de atendimento, né? As redes de atendimento é, às mulheres em situação de violência. A OAB ela participa e também garante, em parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, ela garante cursos de especialização, cursos de qualificação, cursos de extensão a essa rede de atendimento que atua especificamente no atendimento a essas mulheres. A OAB também realiza campanhas de prevenção e, ao mesmo tempo, também atua através do projeto OAB por Elas, atuando nas delegacias de polícia, em alguns municípios, atendendo diretamente essas mulheres em situação de violência, prestando a devida orientação, devido encaminhamento também. E, além disso, a OAB, através da Comissão da Mulher Advogada, tem desenvolvido um projeto experimental, que é um projeto cujo objetivo é garantir atendimento e acolhimento às mulheres advogadas também que enfrentam essa situação de violência doméstica intrafamiliar, que era um outro mito que deve ser também trazido aqui, né? As mulheres advogadas também, assim como as mulheres de uma forma geral, infelizmente, também estão sujeitas a essa dinâmica perversa da violência de gênero, mais especificamente da violência doméstica intrafamiliar. Então, a Comissão da Mulher Advogada desenvolve esse projeto, é o projeto Acolher, em que há o acolhimento, o atendimento e o acompanhamento de mulheres advogadas em situação de violência, tanto as delegacias, tanto as audiências, enfim, para que essa colega, no momento em que ela enfrenta essa situação
tão delicada, tão triste na sua vida, ela tenha o devido apoio, né. Então isso é muito importante. Uhum. A senhora acha que nesse momento, de pandemia, houve até um retrocesso de todo o trabalho que tanto a OAB já fazia em relação às mulheres e Uhum. também das políticas públicas que são ofertadas, já que as mulheres, muitas ficaram até sem conseguir denunciar, né? Sim, sim. Veja, o que a gente o que a gente observa é que nós temos, o que nós temos é uma dinâmica de que reflete, o cenário da própria sociedade, entendeu? Uhum, E aí, a sociedade ela reflete as mesmas dinâmicas que estão nesse cenário político, infelizmente. Então, se nós temos na esfera governamental um retrocesso no que diz respeito à desatenção às políticas públicas voltadas às mulheres, obviamente que escalonadamente nós teremos esse reflexo nos demais, nos demais cenários. Isso realmente é uma coisa que nos preocupa muito, é algo que é muito grave, mas ainda assim nós tentamos transformar essa situação, né? Agora, enquanto não houver uma atenção de todas as instituições, um esforço conjunto, no sentido de se entender que a violência ou que as violências de gênero e raça elas são fatores que causam impacto às vidas das mulheres, mas que também impactam, que essas violências, ao impactar a vida das mulheres, também impacta a sociedade, nós continuaremos a ver esse fenômeno de uma forma parcial e, consequentemente, estamos desenvolvendo ações que não contemplam efetivamente ao, a, de forma eficaz a solução desses problemas. uhum. Bom, eu quero agradecer, então, a participação da doutora Cláudia Patrícia Luna, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Muito obrigada, doutora. Vida, muito obrigada a você, muito obrigada à TV Alesp por contemplarem esse tema que é de extrema relevância, principalmente no momento esse que a sociedade está vivendo. Então, muito obrigada e até as próximas oportunidades. Com Parabéns. certeza. Muito obrigada, doutora. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp. Tchau, tchau.